Mohamed Salah, ele é o melhor africano da história? E aí, cara, somando tudo aqui, eu responderia que o Salah ainda não é o maior africano de todos os tempos. E aqui eu usei talento, representatividade mundial, títulos, relevância na sua seleção, conquistas individuais, feitos e várias questões. E abertura de caminho, pra mim ainda é o Eto'o. Samuel Eto'o ainda é o maior e eu diria melhor africano de todos os tempos. Olha, essa é uma discussão interessante. Para muita gente, o Salah é sim o melhor africano de todos os tempos, principalmente para quem é mais novo, assim como eu. Mas muitos também discordam dessa opinião e preferem o Drogba ou o Eto'o, muito provavelmente por causa que o Salah nunca venceu uma Copa Africana de Nações, porque já em outros aspectos o egípcio não deve em nada para esses caras. Mas o que muitos não conseguem perceber é que essa nunca foi uma comparação justa. Comparar o que Drogba, Eto'o, Mané e etc. fizeram por suas seleções com o Salah é injusto, porque a jornada de Mo Salah começou no mesmo dia em que o futebol egípcio morreu. No dia 1º de fevereiro de 2012, ocorreu um evento trágico que marcou o futebol egípcio. O dia conhecido como o Massacre de Port Said. O clássico entre Al-Masry e Al-Ahly acontecia, no estádio do Al-Masry. E após uma vitória histórica por 3-1 do time da casa, a torcida da casa invadiu o campo e o setor visitante para bater nos jogadores do time adversário e nos torcedores rivais. A polícia fez alguns esforços para proteger os jogadores e funcionários, mas deu pouca atenção aos torcedores visitantes. E na tentativa de escapar dos ataques, esses torcedores correram em direção ao único portão disponível no estádio, para tentar sair dali, e quando chegaram ao portão, ele estava trancado, e ali a merda foi feita. Muitos foram atacados, outros caíram das arquibancadas, e a maioria foi pisoteada. No fim, 74 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Bom, e nesse dia, a famosa frase de Bill Shankly ressoou intensamente entre os fãs de futebol egípcios. O futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais importante que isso. E um mês depois, a Liga Egípcia foi cancelada. Levariam cerca de 2 anos até que uma nova temporada completa da Liga ocorresse, e 4 anos para que os torcedores pudessem voltar aos estádios. E como resultado, a maioria dos melhores jogadores da Liga deixaram o país. Porém, o que mais preocupava os torcedores era a seleção nacional, que era recém-tornada a primeira equipe a conquistar 3 Copas Africanas de Nações consecutivas, totalizando 7 títulos. Em 2010, o Egito se estabeleceu como a seleção mais forte da África. No entanto, quando eles foram se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos, a tragédia aconteceu. A instabilidade dominou no país e no final de 2011 eles não conseguiram se classificar para a Copa das Nações Africanas pela primeira vez desde 1978. Entrando no período mais sombrio de sua história, precisavam de alguém que pudesse manter viva aquela chama. Em um mundo sem futebol, as crianças precisavam de uma inspiração. Mas ninguém poderia imaginar que o herói que eles procuravam estava jogando pelo El Moukaloum, um time que havia terminado na parte inferior da tabela no ano anterior. Embora eles não soubessem então, aquele homem seria o próximo rei do Egito. Aquele homem era Mohamed Salah. Ele chegou ao clube apenas 5 anos antes, com apenas 14 anos e havia jogado nas categorias de base por apenas 1 ano. Até então, a sua experiência vinha de jogar futebol na rua e no futsal. Na verdade, o seu clube anterior o descobriu por acaso, ao enviar um olheiro para observar outra criança. Apesar disso, quando foi encontrado pelo Al Moukaloum, o Salah agarrou a oportunidade com todas as suas forças. Nem mesmo morar a 5 horas de distância do CT foi suficiente para deter o Salah. Ele praticamente abandonou a escola, aceitando que seu tempo seria dedicado a treinar, voltar do treino e dormir. Como ele disse à ESPN, não foi fácil, sofri muito, mas felizmente ele não precisaria suportar essa dor por muito tempo. Salah sempre jogou como lateral esquerdo, mas durante um treino, um dos professores da base o colocou no ataque, e num piscar de olhos ele se tornou o jogador mais promissor das categorias de base, e por causa do seu desempenho, Salah ganhou seu próprio quarto pessoal nas instalações do clube para não ter que gastar tanto tempo viajando. E isso nem foi o mais impressionante de tudo. Pouco mais de um ano depois, com apenas 15 anos, não só ingressou no time titular para treinar, mas também ele até estreou, tornando-se o jogador mais jovem a jogar na Liga Egípcia. E menos de 2 anos depois, ele se tornou regular. Pouco mais de um ano depois, ele já tinha se tornado a estrela do clube. Em fevereiro daquele ano, Salah já tinha marcado 7 gols e dado 3 assistências em apenas 15 partidas. Já tinha sido convocado 2 vezes para a seleção egípcia e os Zamalek, um dos maiores clubes do país, já estavam tentando contratá-lo. Mas então, bem, aconteceu o massacre de Port Said.
Com todo o seu mundo desmoronando, nos meses seguintes a única coisa positiva que o Salah poderia esperar era sua convocação para os Jogos Olímpicos. Então ele se juntou à equipe na preparação, esperando que algo mágico acontecesse. E então aconteceu. Com tempo de jogo aparentemente suficiente para todos os jogadores, eles agendaram um amistoso contra o Basel, da Suíça. Embora o Salah tenha começado no banco, ele entrou no segundo tempo com o jogo empatado. E após a partida, o presidente do Basel comentou: "Jamais esquecerei o que vi naquele dia naquele campo. Estava muito frio, mas ele ainda era incrível. Nunca tinha visto um jogador com tanta velocidade em toda a minha vida." No final, Salah marcou 2 gols e a seleção sub-23 do Egito venceu o jogo. Sabendo da situação do país, o presidente convidou Salah para passar uma semana em Zurique. Em menos de um mês depois, ele assinou com o Basel. Eles sabiam que não podiam desperdiçar um talento como aquele, assim como Salah sabia que não podia perder essa oportunidade. Ele afirmou: "Eu queria ser o melhor que pudesse, para que quando eu chegasse ao Basel, todos soubessem que ele estava contratando um bom jogador, e não um desconhecido do Egito." Então, em todas as oportunidades que teve de jogar antes de chegar à Suíça, ele fez questão de destruir em todos os jogos, marcando em todas as partidas da fase de grupo das Olimpíadas, até contra o Brasil de Neymar, e depois fazendo um gol decisivo aos 93 minutos nas eliminatórias para a Copa do Mundo para completar o verão daquele ano. Isso convenceu todos na Suíça que o Basel tinha procurado o cobre e achado o ouro. Salah não poderia ter feito com que a saída de Shaqiri do time parecesse mais irrelevante, e ninguém poderia imaginar o quão fácil foi para ele se adaptar à vida na Suíça. Apesar do frio extremo, apesar de não saber uma palavra da língua, apesar de se sentir completamente sozinho, Salah causou tumulto em campo. Mesmo que ainda estivesse começando no banco, o Salah marcou 21 gols em apenas 2.700 minutos de futebol jogado e levou o Basel à melhor campanha da sua história na Europa League. Ele deu 5 assistências, sendo o líder da competição, além de ter feito 2 gols que foram contra os 2 adversários mais difíceis que enfrentaram. Primeiro contra o Tottenham para forçar a partida para a disputa de pênaltis e depois nas semifinais contra o Chelsea em Stamford Bridge. Embora o Basel tenha sido eliminado, ao menos o Salah venceu a Liga Nacional para aliviar a tristeza da eliminação. E após a temporada, o Salah foi para a seleção jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias da Copa estavam a todo vapor. O Egito de Salah derrotou o Zimbábue por 3-0 e Salah marcou o gol da vitória contra Moçambique, para deixar o Egito a uma vitória dos playoffs da Copa do Mundo. Depois, voltando para a Suíça, marcando 3 gols em 4 partidas dos playoffs da Liga dos Campeões para garantir o Basel na fase de grupos. E depois voltando novamente para a seleção e dando um golpe final contra a Guiné, que não só os colocou nos playoffs, mas também fez de Salah o artilheiro das eliminatórias. Salah estava a apenas um passo de trazer a alegria de volta para o seu povo, classificando o Egito para uma Copa do Mundo. Mas a Gana destruiu o Egito por 6-1 no jogo de ida e toda a esperança desapareceu. E com a Liga Egípcia ainda suspensa, a última coisa que os fãs podiam se apegar era o próprio Salah. Mas felizmente para eles, nos próximos 6 meses, o Salah não só levou seu desempenho na Liga a um novo patamar, mas encontrou o Chelsea na Champions League 2 vezes e fez questão de marcar em ambos os jogos, somando agora 3 gols em 3 jogos contra os Blues e atraindo vários clubes grandes da Premier League durante a janela de transferências de inverno. E estando a pouquíssimos passos de jogar no Liverpool, uma ligação de José Mourinho foi suficiente para mudar a sua decisão completamente. Mas, embora essa transferência fizesse sentido na época, porque o Chelsea era o time mais dominante da Inglaterra, eles também tinham jogadores como Hazard, Lukaku, Oscar, Ramírez, Willian, Fernando Torres e Samuel Eto'o. E com Mourinho raramente mudando a sua escalação inicial, Salah admitiu anos depois o erro de ter ido para o Chelsea. Olhando para trás, recebeu o conselho errado. No final daquela primeira temporada, ele teve apenas 500 minutos em campo. Honestamente, parecia que a sua carreira tinha estagnado. E na próxima temporada só piorou. Em outubro, depois de só vencer o Chilbury Town graças a um gol contra, o Mourinho criticou pessoalmente Salah, alegando que se sentia decepcionado com o egípcio. Um mês depois, o Egito ficou de fora da qualificação para mais uma Copa Africana de Nações. Em janeiro, com apenas 3 jogos na Premier League, o próprio Salah disse: "Meu sonho estava escapando e eu não queria ser uma vítima. Tinha 2 opções: aceitar que estavam certos em me colocar no banco ou provar que estavam errados. Então eu senti que não, eu preciso ir embora." No mês seguinte, Salah já estava se juntando à Fiorentina por empréstimo, e para se lembrar do motivo pelo qual estava jogando, fez questão de usar o número 74 nas costas, em homenagem às 74 vítimas do desastre em Egito. Tudo o que Salah queria era orgulhar o seu povo. Com 6 jogos, ele já tinha 5 gols. No final da temporada, ele marcou gols contra Juventus, Inter de Milão e Tottenham, e a Fiorentina não só
garantiu a melhor posição na liga em 15 anos, mas também chegou às semifinais da Europa League, alcançando a sua melhor campanha europeia desde a era Baggio. Quando chegou a hora de estender seu empréstimo, eles nem pensaram duas vezes. Nas palavras do próprio presidente, fizemos uma proposta insana, mas no entanto o Salah rejeitou, partindo completamente seus corações. Eles até tentaram registrar uma queixa na FIFA para manter o seu astro no clube, mas já era tarde demais. Salah já estava a caminho da Roma, e ele foi simplesmente absurdo por lá. Após uma lesão no tornozelo direito, em que ele ficou 3 meses fora dos gramados, Salah voltou e ficou 8 jogos sem marcar nenhum gol. E ali já estavam começando a duvidar do potencial do egípcio. Mas do nada, Salah deu um salto para outro nível. Foram 10 gols e 6 assistências em 18 jogos até o final da temporada, garantindo que a Roma ficasse invicta por 5 meses, levando o time de 6 pontos longe de uma vaga para Champions para 13 pontos à frente do quarto colocado, Inter de Milão, sendo não apenas nomeado o jogador da temporada do clube, mas também o artilheiro. Como o Chelsea aceitou uma oferta de apenas 15 milhões de euros por sua contratação, eu nunca vou entender. Mas o que eu sei é que o Salah finalmente conseguiu colocar o Egito de volta na Copa Africana de Nações, com 4 gols em 4 jogos, e de repente ele estava voando. Com apenas 1000 minutos de tempo de jogo na temporada, Salah já tinha 13 participações de gol. E embora uma lesão tenha parado ele novamente, assim que voltou, o momento que ele esperava chegou. Era hora de se juntar ao Egito para a Copa Africana de Nações. E após um jogo de estreia sem gols, Salah deu assistência para o único gol contra o Uganda. Depois marcou o único gol contra a Gana para colocar o Egito no mata-mata. E depois de uma vitória apertada contra Marrocos, foi novamente Salah quem marcou o único gol na semifinal. Mas embora o Salah tenha dado uma assistência para o primeiro gol na final, faltando 2 minutos para o jogo acabar, a defesa egípcia dormiu e Aboubakar marcou para virar o jogo. De tomar gol no final, o brasileiro entende bem. Enfim, Salah estava inconsolável, nem mesmo ganhar seu primeiro prêmio de jogador africano do ano foi suficiente para acalmá-lo, mas como sempre, ele não ficou remoendo a sua própria tristeza, ele levantou a cabeça e continuou. No final da temporada, Salah estava com 34 participações de gol em 41 partidas, tinha levado a Roma a maior pontuação de sua história na Série A, tinha ganho o prêmio de jogador da temporada, mas o mais importante de tudo, finalmente chegou a hora de voltar à Premier League e mostrar o que eles estavam perdendo. E após um recorde de 42 milhões de euros pelo clube, o Liverpool finalmente conseguiu o jogador que estavam perseguindo há anos. E não importa o quanto os fãs insistissem que ele era apenas um flop do Chelsea, um rejeitado, um jogador que estava destinado ao fracasso, Klopp confiava nele e 2 meses depois de sua chegada já tinha marcado 6 gols e dado outras 6 assistências. Mas antes de duplicar esses números, o maior jogo da sua carreira chegou. Era a partida decisiva das fases de qualificação para a Copa do Mundo, Egito contra Congo. Se Egito vencesse, estaria na Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos, e toda a responsabilidade foi colocada nos ombros de Salah. Ele não podia vacilar, e depois de pouco mais de 1 hora de jogo, aconteceu. Salah fez um gol, mas quando o relógio se aproximava dos 90 minutos, o Congo empatou o jogo. Nas próprias palavras de Salah: eu mal podia compreender o que vi, eu simplesmente não podia aceitar que não nos classificaríamos. Eu estava totalmente arrasado, caí no chão, mas assim que atingi o solo, percebi que meus companheiros não podiam me ver assim. Então, me obriguei a levantar, mas mesmo de pé, eu estava queimando por dentro. Eu diria que esse foi provavelmente o momento mais difícil da minha vida. 3 minutos após o 90, um jogador do Egito caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. Enquanto o estádio veio abaixo, enquanto a maior parte da equipe egípcia entrou em campo, enquanto o comentarista agradecia repentinamente a Deus por aquele momento, um homem ficou parado. Mohamed Salah foi o encarregado de tornar esse milagre em realidade. E então, ele fez. A profecia foi cumprida e o Egito estava de volta à Copa do Mundo. E nas palavras do próprio Salah, foi um momento especial para todos, mas se classificar dessa forma, até os maiores escritores do mundo teriam dificuldade para chegar a um final como esse. Mas o Salah estava enganado. Esse não foi o final. Impulsionado por esse grande momento, nos 7 meses seguintes, Salah só não fez chover na temporada da Premier League. Foram 32 gols. Não só lhe rendeu a chuteira de ouro, mas também foi suficiente para quebrar o recorde de gols do campeonato naquela época. E na entrega dos prêmios, ele levou todos os disponíveis. Foi o melhor jogador da temporada do futebol inglês, melhor jogador da Premier League e até os torcedores o nomearam o jogador da temporada. Essa foi apenas a segunda vez na história que isso aconteceu. Mas a sua
sua campanha na Champions League também foi histórica. 10 gols e 4 assistências em menos de 900 minutos até a final. Nenhum jogador da África ou do Liverpool jamais atingiu 2 dígitos na competição. E para Salah, nenhum adversário ficou ileso. Ele marcou contra todos os times que enfrentou, mas quando o Liverpool chegou à sua primeira final em 11 anos, Salah ficou muito perto de fazer uma das maiores campanhas de todos os tempos. Mas aos 30 minutos da final, Sérgio Ramos deu um golpe de judô e Salah foi substituído aos prantos. Sem ele, o Liverpool perdeu a partida e terminou a temporada sem um único troféu. E para tornar tudo ainda mais preocupante, foi anunciado que havia uma chance de Salah não se recuperar a tempo para a Copa do Mundo. E no Egito, a tristeza tomou conta do país. Um jornal considerou Sérgio Ramos o inimigo público número 1. Outro afirmou que as pessoas nunca o perdoariam. E um advogado até tentou processá-lo por $1 bilhão, citando danos físicos e psicológicos à nação do Egito. Felizmente, Salah de alguma forma ainda conseguiu chegar à Copa do Mundo. E mesmo que ele tivesse descansado na primeira partida, vendo seu time perder para o Uruguai, na segunda partida ele jogou e o Egito perdeu, apesar dele ter feito um gol de pênalti. No terceiro jogo, num momento em que Salah encobriu o goleiro para abrir o placar, mesmo que já fosse impossível para o Egito se classificar para a próxima fase, nada disso importava. Esse foi o primeiro gol com bola rolando do Egito em uma Copa do Mundo desde 1934. Foi a primeira vez na história em que estiveram à frente do placar na maior competição do mundo. Naquele momento era tudo o que importava. A esperança foi restaurada no Egito e o seu povo não poderia estar mais orgulhoso do seu filho, chamado Mohamed Salah.